E aí, pessoal? Mantenha a chama acesa, hein? Bom, vou tomar uma aguinha. Que palavra poderosa da pastora Ju. Ela é incrível. E nesse mesmo espírito, hoje eu vou falar para vocês também um pouquinho a respeito sobre as virgens e sobre a noiva. Porque é isso que o Senhor está ministrando nos nossos corações, como igreja, como corpo de Cristo. Porque Ele quer que a noiva dele se levante, como a Ju disse, em governo, em autoridade, em poder. Porque esse foi o espírito que Ele nos deu, de poder, de ousadia, de equilíbrio. Amém? Eu vou orar rapidinho. Se você puder, feche os seus olhos e curva as suas cabeças. Senhor, eu te agradeço, Espírito Santo. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está se movendo com tanto poder, com tanto fluir. E eu sei que o Senhor tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas. Então eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor me tome. E que não seja eu, mas seja o Senhor a todo momento aqui, falando comigo, falando com as pessoas que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Se puderem, abre aí em Mateus 25, versículo 1. Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, tá? Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará para nós, quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Uau! Jasmin, é o fim do tempo. Talvez. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Porque no meu coração, e o que o Senhor me ministrou é que essa parábola não diz respeito somente à vinda do noivo, mas sim ao nosso dia a dia, o nosso encontro com Ele, porque o noivo está passando, Ele passou, Ele está passando e Ele vai passar todos os dias, até a vinda dEle, sim. Mas nós, como noivas, ou como as virgens, nós podemos ser tanto as virgens quanto as noivas, quanto a noiva, na verdade. Mas vamos aos poucos, né? Para entender um pouco, eu fui buscar a respeito de como era a tradição judaica a respeito do casamento. E naquela época, o noivo, ele se encontrava com a noiva, ele tinha uma cerimônia de se encontrar com a noiva, e depois a noiva ia até o encontro do noivo. E nesse caminho, ele fazia como se fosse um cortejo. E nesse cortejo as pessoas saíam e acendiam as suas lamparinas ou as suas candeias. E essas virgens, elas são como se fossem as damas de honra hoje, né? As damas de honra da noiva. Então eu quero te falar o seguinte: você sim pode ser uma virgem, assim como a Juliana disse, a noiva sem mácula, sem ruga. Você pode sim ser purificada, porque a palavra do Senhor, ela tem o poder suficiente para nos purificar.
e nos fazer perfeita, porque aos olhos dele nós somos perfeitos. Aos nossos olhos talvez não, mas ele não é a respeito de nós, é a respeito dele. E então eu quero te fazer uma pergunta: que tipo de noiva você tem sido? Ou será que você tem sido as virgens? Qual dessas virgens você tem sido? A sábia ou a imprudente? Na minha versão está inconsequente, e isso me chamou muito a atenção, porque o inconsequente é aquele que não pensa no amanhã. E uma boa noiva, vamos dizer assim, no físico, no mundo em que vivemos, no tempo em que nós vivemos, a noiva, quando ela vai planejar o seu casamento, ela pensa em tudo. Ela planeja, ela vai atrás, e ela só pensa naquilo, e nada distrai ela. Ela está focada porque ela almeja, ela sonhou com esse casamento. E nós, sim, temos que sonhar com o nosso encontro com o nosso noivo, que é Jesus. Porque Ele está só esperando. Nós devemos cantar apenas Maranata, para que Ele venha. E nós estamos nesse tempo de Maranata. E o que eu quero dizer um pouco também é a respeito das distrações, porque o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. E as virgens imprudentes ou inconsequentes, elas trazem um pouco disso. Porque aqui no versículo 6, 7 e 8, logo em seguida, e no 3 também. Aqui fala que elas tinham a candeia, elas estavam acesas, porém elas não levaram óleo reserva, sabendo que o noivo passaria. E aí logo depois fala que todas caíram no sono. Então não importa em que situação você está, vai chegar um momento que o Senhor vai te chamar para um tempo de descanso. E Ele tem nos chamado para um tempo de descanso. Mas a religiosidade nos impede de acessar esse lugar. Porque é como eu ouvi esses dias. A paz, ela não é só um sentimento, ela é um lugar. E o descanso não é apenas um descanso, é um lugar em que você tem acesso e que o Senhor permitiu. Assim como Ele, porque nós somos a imagem e semelhança dEle. E assim como Ele acessou, assim como Ele foi para esse lugar de descanso quando Ele terminou a sua criação, nós também temos o direito, como co-herdeiros de Cristo, nós também temos acesso a esse lugar de descanso. Só que nós não nos preparamos para. Nós achamos que um lugar de descanso é apenas deitar no nosso sofá e assistir uma TV. E não tem problema nisso. Talvez o seu tempo de descanso agora seja deitar no seu sofá e assistir uma TV, assistir uma série, assistir um filme, não importa. Só que aquilo que você carrega, aquilo que está dentro de você, e aí eu vou abrir um parênteses, antes da parábola das 10 virgens, lá atrás, se eu não me engano, em Mateus 6, ou Lucas 11, está falando a respeito da parábola da candeia, e lá fala que os nossos olhos são candeias para o nosso corpo. Então se o meu olho vê luz, o meu corpo se enche de luz. E depois das parábolas das 10 virgens, vem a parábola dos talentos. E isso não é por um acaso, porque a Bíblia não é um acaso, ela é um propósito. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então o noivo passa todos os dias, porque Ele está esperando para que a gente abra a porta e queira se encontrar com Ele, e queira Ele. E dentro do seu coração deve queimar. A chama que está dentro de você é aquela que grita Maranata, é aquela que fala: vem, vem Senhor, porque tudo que Ele quer de nós é que sejamos tudo com Ele, é que tenhamos tudo nele. E é por isso que Ele tem trazido a respeito da identidade para a igreja, não apenas como filhos, mas como noivas, mas como a casa do Espírito, porque Ele não quer só que nós pedimos, porque um filho sempre pede, a noiva planeja, a noiva almeja, mas e aquele que recebe? E aquele que limpa a sua casa para receber a soberania, a glória do Senhor, para que a gente se estabeleça como uma igreja gloriosa, como uma noiva gloriosa. Então,
A candeia pode representar aquilo que você tem dentro de você. E o óleo é o seu dia a dia com o Senhor, é aquilo que Ele está derramando com você, nas suas orações, na sua adoração. Porque você pode não estar com óleo suficiente para quando Ele bater amanhã na sua porta. Talvez você não esteja com óleo suficiente para manter a sua chama acesa. E você está se distraindo. Você está confundindo o descanso com a distração. E às vezes é importante a gente se distrair, sim, sabe por quê? Porque a gente foca tanto na água que a gente tem que beber e esquece de focar aqui. E a palavra diz que nós devemos manter os nossos olhos fitos em Jesus. E às vezes a gente precisa se distrair, sim, um pouco disso daqui. Ou talvez a gente tenha que se distrair um pouco de... Entenda o que eu digo. A gente coloca tanto um padrão de que Deus só vai falar comigo quando eu ler a Bíblia. E não é assim que funciona. E esse tempo é para Ele afirmar ainda mais que Ele age em todas as coisas, de todas as formas. E se a gente se pegar distraído, a gente não vai perceber o que Ele está fazendo. Porque a gente se molda ao padrão do mundo de que eu só vou ouvir Senhor se eu ler a minha Bíblia. Se eu ler o Evangelho de Mateus, ou é porque o irmão lá, ou a irmã lá, Deus fala com ele assim, então Deus tem que falar comigo assim. Não. E eu vou falar para vocês aqui, o Senhor fala tanto comigo com filmes, que as minhas amigas sempre falam, nossa, eu não consigo ver o que você viu nos filmes. E glória a Deus. Essa é a minha linguagem com Ele, e você tem que descobrir qual que é a sua. Qual é a sua linguagem com Ele? Como Ele está falando com você hoje, talvez não é a maneira que Ele vai falar amanhã. E você tem que abrir a sua mente, porque você está condicionada. Você está condicionada e se colocando num padrão, colocando Deus numa caixa. E você está sendo a virgem inconsequente. Aquela que não se prepara. Aquela que não está disposta. E mesmo que todas durmam, e mesmo que a minha irmã ou o meu irmão durma comigo, eu estou falando no sentido espiritual, porque nós, assim como Pedro, Tiago e João, quando o Senhor pediu para que eles orassem, quando Jesus pediu para que eles orassem com Ele, eles dormiram. E nós vamos condenar por isso? Não, porque não cabe a nós. Não cabe a nós julgar como que o Senhor fala com fulano, com Beltrano. Não cabe a nós. Os crentes, os cristãos, os filhos de Deus, as noivas de Cristo, tem que parar de limitar o poder de Deus. De se limitar, porque todos carregamos talentos. Todos nós temos uma candeia que deve se manter acesa e nós devemos alimentar ela com esse óleo que escorre do trono de Deus todos os dias. E se você está distraída, é hora de você acordar, você pegar a sua candeia e se encontrar com o noivo. É hora de você pegar no seu secreto. E eu não estou falando que você tem que ajoelhar, que você tem que parar tudo. Não se limite. Você tem que fazer isso o tempo inteiro. E o fato das pessoas impor em nós que o nosso secreto se limita a se ajoelhar na minha cama, minha amiga e meu amigo, você está totalmente errado. Porque não é só isso, é muito além disso. E pode ser que eu seja julgada, sabe por quê? Porque eu oro lavando louça. Porque o Senhor fala comigo através de filmes. E eu ouvi uma vez isso e aquilo. Eu falei, não, Deus, eu não aceito isso. Porque o Senhor está em todas as coisas. E assim como diz um louvor que eu te vejo em tudo. É assim que deve ser. Você deve ver o Senhor em tudo, em todos. Não importa se aquela pessoa não está dentro da igreja. Não importa. Porque o nosso dever como noiva é cuidar dos órfãos e das viúvas. E se as pessoas lá fora que você vê ela com os olhos de órfãos e viúvas. E sabe por que órfãos e viúvas o Senhor colocou no meu coração? Porque se o nosso posicionamento deve ser de filhos e noivas, aqueles que não se veem como filho de Deus,
Eles estão órfãos. E qual que é o nosso dever? Cuidar deles. Aquelas que não se veem como noiva, que não se reconhecem como noiva, elas são as viúvas. E qual é o nosso dever? Cuidar delas. Esse é o nosso dever. E o Senhor está nos chamando para isso. Esse é o Evangelho. Esse é o reino de Deus. É cuidar, é amar o outro como a ti mesmo. E pode ser, assim como aparece aqui no versículo... Espera aí, deixa eu achar. Aqui no versículo 9, as virgens sábias, elas respondem para as imprudentes. Porque elas recorreram a elas, né? E quando a gente está num momento de desespero, a gente deve sim recorrer aos sábios, mas nós devemos nos preparar para a resposta que vem deles e entender que aquilo é para aquele momento sim. Porque eu vejo Deus em tudo, então você também vê. Amém? E elas responderam assim, porém as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará tanto para nós, quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Talvez ao meu olho, aos meus olhos e aos seus olhos, elas foram egoístas, porque elas levaram o óleo delas reserva. Talvez o óleo que elas tinham lá, dava para iluminar sim a candeia delas e a das outras. Talvez. Só que o desespero, a distração, a angústia, a preocupação, a falta de identidade, a falta de revelação da palavra, ela pode deturpar uma resposta. Uma única palavra pode entrar totalmente distorcida. E aí a gente entra num lugar de julgamento, de preconceito. E não é isso que o Senhor quer de nós. E talvez você ouviu resposta de pessoas que me relataram que a pastora ou o pastor virou para ele e falou assim, eu não posso cuidar de você. O Senhor deu uma palavra para a pessoa X e falou assim, ó, o Senhor está pedindo para que você cuide de você. E a pessoa falou assim, eu não posso, eu sou um pastor, eu sou uma pastora, eu não posso cuidar de mim, eu tenho que cuidar das ovelhas. Está errado. Está errado. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não estou saudável? Como é que eu vou me preocupar em apenas só o outro, enquanto eu estou morrendo? Não adianta nada eu ganhar 1000 vidas e eu perder a minha e a da minha família. Não é isso que Deus quer. O ministério do Senhor começa dentro de casa sim, com a nossa família. E é o que mais a sociedade tem destruído, a imagem da família. E eu não estou falando de uma família perfeita. Eu estou falando de uma família que é unida, que busca o Senhor, que permite que Ele governe. É dessa família que eu estou falando. Não importa se você não tem mãe, se você não tem pai. Não estou desmerecendo, não me entenda mal. Mas talvez você já perdeu eles. Talvez você não tenha um irmão. Talvez você não tenha ninguém. Mas a palavra diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. E isso não te impede de ter uma família. Porque é muito além do sangue que corre dentro da nossa veia. É muito além disso. E eu quero te perguntar, o que tem te distraído e tem tirado você desse foco do Senhor? Será que as suas distrações têm tirado você do seu lugar de descanso? Será que você não consegue entender um lugar de descanso e escolher em obedecer? Porque o Senhor está mandando você descansar e você continua fazendo pela força do seu braço. E aí começa a dar tudo errado ou começa a dar tudo certo. E ainda assim você se sente vazio, vazia, e você não entende, mas nossa, era para eu estar feliz. Eu estou conseguindo as coisas, era para eu estar feliz. Sabe por que isso não está acontecendo? Porque você se distraiu e parou de olhar para aquele que realmente merece o foco de todas as coisas. E o Senhor está trazendo um alinhamento. Ele está colocando tudo em ordem. E Ele está nos pedindo, vai lá e vai comprar.
antes que o noivo passe, vá comprar o seu óleo. Separe a sua reserva, porque você precisa transbordar. Eu não quero que você se ame, eu não quero que você se cuide só por cuidar, porque não é como eu tenho dito esses dias, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. E quando a gente entende e alinha isso, tudo flui diferente, a gente para de olhar para a nossa dor, a gente para de se distrair com coisas que não vão somar, não vão acrescentar em nada. E se você é a pessoa que prefere cuidar dos outros e esquece de se cuidar, o Senhor está te levando para um lugar de descanso, para você se cuidar. Porque é amar ao próximo como a ti. Você ama o outro, mas você não se ama? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa desalinhada. E até onde isso vai, né? Até onde o Senhor vai ser colocado dentro de uma gaiola, dentro de uma caixa? Até quando? O tempo está correndo e Ele quer acelerar as coisas, porque tudo que Ele quer é uma comunhão conosco, é estar conosco, porque nós somos um com Ele. E ontem, alguns amigos meus oraram por mim, e eu vou abrir um parênteses que eu senti de falar. E o Senhor falou assim através do meu irmão: tira a leoa que está dentro de você e deixa ela rugir. E aí no final da noite o meu marido coloca num programa onde está falando de leoa. Aí eu falei: ah, Deus, não é possível. O Senhor não fala não, o Senhor desenha, né? O Senhor não se contenta em apenas falar, o Senhor tem que me mostrar. Porque eu entendi que essa é a minha linguagem com Ele e Ele comigo. Ele tem que me mostrar as coisas. E você tem que descobrir a sua. Não é só porque eu vejo assim, você vai ver assim. Se você achar que você só vai ver como eu vejo, você vai se frustrar. E aí você vai começar a se distrair, e o seu óleo vai acabar, e a sua chama vai apagar. E o noivo vai passar e você nem vai ver. E quando ele passar, ele vai falar: eu não te conheço. Porque nós somos a luz do mundo. E não tem por que uma candeia ficar, como lá na parábola da candeia também fala: para que deixar uma candeia debaixo da cama? Para quê? Vai iluminar o quê? Vai somar em quê? Isso não é boas novas. Isso não é levar o evangelho. Se calar e se fechar num lugar e eu estou aqui pronto. Voltando. E aí eu comecei a observar as leoas e eu falei: nossa Deus, que incrível. E aí tinha uma cena na qual as leoas estavam... a pessoa que narra lá o que as leoas estão fazendo, até porque elas não falam, né? E aí ele fala assim, que o leão, ele é oportunista. Ele é um caçador oportunista. Porque as leoas é quem montam as estratégias para alcançar a sua presa. E aí eu te pergunto, você é o leão ou a leoa? Se nós somos a noiva, nós somos aquela que planeja e monta estratégias para alcançar, para levar o reino, os princípios do Senhor, alcançar sim almas, alcançar sim órfãos e viúvas, e levar para Ele, e somar com Ele, e entender quem Ele é, e entender quem nós somos. Porque uma leoa, ela não caça sozinha. E o evangelho, você não sobrevive ao evangelho sozinho. Você nasceu para ser amado e para amar. Você não nasceu para caminhar sozinho ou sozinha. Não. Amém? E eu sinto o Senhor falando: eu preciso que vocês acordem. Eu preciso que vocês acordem. Porque na hora que o grito der, na hora que derem o grito de que o noivo está vindo, você tem que se levantar e estar preparado. E
nós estamos sim num tempo de preparação, porque o nível mudou. Nós não estamos mais em tempo de transição. Nós já passamos de transição, nós estamos em outro nível. E Ele não quer deixar ninguém para trás, porque Ele é um bom pastor. Ele é aquele que volta sim para pegar as 99. Ele volta, aliás, para pegar. Ele larga as 99 para pegar a única que ficou lá atrás. E talvez você seja a única que ficou para trás. E o Senhor está estendendo a mão dele e te falando: eu te pego pelos meus braços, porque você não está sozinha. Amém? Eu preciso também falar algo. Nós vemos tantas oportunidades, o Senhor sempre dá oportunidades, Ele sempre vai mostrar alguma coisa ou alguém, Ele sempre está falando, até no silêncio dEle, Ele está falando. E aí a gente culpa Deus pelas coisas que acontecem, porque nós estamos distraídos, nós estamos tão focados, a gente quer se distrair de algo e a gente foca demais, e aí a gente perde o equilíbrio e deixa de ouvir. E aí a gente começa a entrar em desespero, como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, não sei, eu não estou ouvindo. E aí o Senhor vem e fala: mas eu nunca saí daqui, eu nunca parei de falar. E uma vez o Senhor me disse assim: hoje você está como um cacto em minhas mãos, porque talvez vai chegar um tempo aonde sim, eu vou te levar para o descanso e você não vai ter tempo, ou você não vai ter como parar e ler, mas você já está tão encharcada, você já está tão cheio, você está tão transbordante, que aquilo vai te bastar, porque não é só o ler, é o se relacionar. E talvez eu leia hoje e eu mastigue isso todos os dias. O noivo está passando todos os dias. E Ele está à procura daquelas que estão com a sua candeia acesas, com óleo. Vai te dar opções. E aí Ele vai falar assim: escolhe. Esse é o livre-arbítrio. Ele te deu as opções, Ele só está pedindo que você escolha. Para onde você vai, Ele vai te abençoar. Se você falar, assim como Elias, manda a chuva, Ele vai mandar. Porque não é só o que você fala, mas é o que você vive com Ele. E Ele está nos convidando para esse convívio. É esse o secreto que Ele quer, de relacionamento. Amém? Eu vou orar por vocês. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Senhor está aqui. O Senhor está nessas casas, dessas pessoas que estão te assistindo. E o Senhor quer mais que tudo que nós demos, tudo que somos, tudo que temos para o Senhor. Que nós achamos que está doendo ou não, o Senhor olha para quem nós somos. E é isso que o Senhor quer, que nós sejamos, porque Ele é o único. Ele é o único que sabe quem você é e quem você não é. E Ele sabe muito mais que você. Só que Ele só está esperando a sua atitude, o seu passo. Então eu quero declarar, Senhor, um mover, um espírito, um dom da fé. Eu quero declarar agora sobre nós o dom da fé, para que a gente dê um passo, mesmo que nós não enxerguemos o chão, nós vamos dar o passo para que o Senhor faça. Nós vamos confiar, nós não vamos nos distrair. E eu quero decretar agora toda distração que te tirou do lugar de descanso, toda distração que te tirou dos olhos do Senhor, da vontade do Senhor, eu decreto agora que elas saem agora do seu caminho. E que o Senhor seja estabelecido como verdade, em nome de Jesus. Amém.